Bom, e agora eu estou com dois novos amigos que eu fiz essa semana para bater um papo. Essa turma, pessoal, está preparando um evento muito legal, uns grupos de parceiros do Coletiva Net, do Coletiva Rádio, juntamente com a Rádio Acústica FM, no estúdio da Acústica em Porto Alegre, estará dando pontapé inicial o tema A Cobertura das Coberturas. E agora eu falo com a Márcia Cristófoli e também com o Rafael Sequim para bater um papo conosco. Meus amigos, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM. Bom dia, Fábio, obrigada pelo convite. Bom dia, Fábio, pessoal da Acústica. Muito obrigado aí pelo espaço e pela conversa aí, vai ser um papo bem legal. Pois é, olha aqui, então, pessoal, eu quero trazer para vocês, então, deixar para vocês explicar o que vai ser feito por essa maravilhosa equipe que está montada aí da rádio, da Coletiva Net, da Rádio Coletiva e da Acústica FM, programas especiais que vão acontecer a partir de hoje à noite, e eu fiquei muito impressionado com a forma que vocês querem trazer ao público, que é a cobertura das coberturas. E conte para nós, Márcia e Rafael, o que é isso, esse projeto para os nossos ouvintes? Bom, vamos lá, Fábio. A gente já há algum tempo, a gente tem um produto em coletiva.net que é a cobertura em tempo real de grandes eventos que acontecem especialmente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A tragédia em si, né, ainda que nos interesse do ponto de vista pessoal e profissional, não é a nossa linha editorial, né, considerando que a gente trabalha com o mercado de comunicação. O que nos interessa é a movimentação do mercado da comunicação gaúcha. Então, o grande diferencial dessa cobertura das coberturas é poder levar para o nosso público, que é altamente segmentado, que são os comunicadores, como que a imprensa está abordando esse acontecimento, né, dessa magnitude, enfim, com essa expectativa toda e essa comoção toda que acontece no Estado, de que forma a imprensa aborda o assunto e como está sendo para os profissionais desta área participar de um momento tão emblemático do nosso Estado. Pois é. Eu acho... E o nosso objetivo, né, não é falar do julgamento em si, né, porque a gente sabe que o julgamento em si vai estar sendo coberto por imprensa do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo todo, né? A Acústica FM vai estar presente lá também. Mas a gente quer mostrar justamente os bastidores, o que está por trás dessa cobertura, né? Por isso a cobertura das coberturas, né? A cobertura da imprensa em torno desse fato. Então a gente não quer mostrar detalhes do julgamento, nada. A gente quer mostrar para o nosso público o que Coletiva.net já costuma mostrar há bastante tempo, há mais de 20 anos, que é o trabalho de quem faz comunicação, o trabalho de quem faz o jornalismo, né, o trabalho de quem está lá mostrando para o público o que está acontecendo. Então a gente vai ficar nos bastidores mostrando o que está acontecendo com o trabalho da imprensa. Esse é o nosso objetivo e para isso que a gente vai trabalhar com o Coletiva.net, né, com reportagens enfim, informações diárias que vão estar atualizando sempre no portal Coletiva.net. Coletiva.rádio, que pode ser acessado através de Coletiva.net, tem um player, quem entrar em Coletiva.net tem lá um player para Coletiva.rádio, também vai estar trazendo pílulas, drops ao longo da programação com informações sobre os bastidores da cobertura dos veículos em torno do julgamento da Botkiss, né? E também a gente vai estar no Spotify, no YouTube de Coletiva.net e Coletiva.rádio, também distribuindo esses conteúdos, sim. Inclusive uma live que a gente vai fazer hoje aí com a parceria da Acústica FM, né, Fábio? Que a gente vai estar falando no Facebook de Coletiva.net, a gente vai estar já com uma mesa redonda falando sobre 2013, que foi quando aconteceu a tragédia na Botkiss, e a gente vai estar falando sobre os bastidores daquela cobertura com representantes de alguns veículos. Exatamente. O interessante, né, Márcia e Rafael, o que vai ser demonstrado hoje, mostrado por esse programa de hoje, que dá o pontapé inicial dessa cobertura emblemática, que todos nós, gaúchos e brasileiros, todo mundo tem essa sensação de... daquele dia que foi uma coisa assim surpreendente para todos nós, né? Porque a gente achou que era uma coisa pequena e daqui a pouco começou a virar uma coisa de centenas de pessoas. Mas o trabalho de hoje vai ser falar com jornalistas que estavam
no evento, que cobriram o evento naquela final de madrugada e os dias seguintes lá em Santa Maria. Então, isso é uma coisa muitíssimo interessante, conversar com pessoas que estavam lá cobrindo o evento, que estavam jornalisticamente presentes, e eu tenho absoluta certeza que a todos que vocês vão conversar hoje, são momentos inesquecíveis para eles da tragédia, mas que eles, como repórteres, tiveram que enfrentar por causa da sua profissão, não é isso, Márcia? Exatamente, Fábio. A nossa ideia desse pontapé é conversar com profissionais que estiveram naquele 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria. A gente, enquanto Coletiva.net, nós já acompanhamos na época esses profissionais, particularmente conversei com alguns desses profissionais naquela época, e esses relatos que a gente ouviu e que a gente reunia no portal é o que a gente vai resgatar agora que esse assunto volta à lembrança dessas pessoas, com questões assim, a linha muito tênue entre o profissional e o pessoal, né, o ser humano e o jornalista na hora de abordar aqueles personagens dessa tragédia. O que muda, né, na vida, porque muitos relatos desses profissionais passam por não tem como sair de uma cobertura dessas sem mudar algo dentro da gente, né? Yeah. Então, o que ficam de lições dessa cobertura? A gente teve depoimentos, e a gente vai retomar essas falas hoje à noite, e assim, para dar alguns exemplos para vocês. Chegávamos em Santa Maria e a cidade cheirava a morte, né? É algo muito impactante, muito forte. Né? A questão da sinfonia dos celulares no ginásio onde estavam os corpos, tocando porque não se podia mexer nesses pertences. Então, essas questões, para quem está ali com a missão de segurar uma cobertura, de ser imparcial, de ser profissional, de informar a população de um acontecimento dessa magnitude, é o que a gente quer mostrar para o nosso público. O Sequim trabalhou muito tempo na RBS, sabe dessa... Eu tive algumas partes de cobertura externa no início da rádio, hoje tem um grupo que faz mais isso, mas eu já tive presença em cenas aqui de desastres, de acidentes, e para qualquer pessoa que se diz jornalista, mesmo com toda a experiência, num momento desses é uma coisa que tu não sabe se tu consegue falar, se tu fala uma coisa que pode daqui a pouco magoar mais as pessoas. Mas é uma coisa tão impactante, né? Tão impactante, e para todos nós, que nós vamos ter que reviver agora essa questão toda da Boate Kiss, desse julgamento que deverá durar 14, 15 dias, né? E essa parceria da Coletiva.net com a Acústica, nós vamos tentar trazer, dentro do possível, informações de pessoas que estiveram presentes nesse processo. Até entrando nesse assunto aí, né, aprofundando um pouco mais o que vocês já falaram, que a Márcia e tu, Fábio, já falaram aí, para que as pessoas entendam assim, o sentimento do jornalista num momento como esse, para o bem e para o mal, tá? O sentimento do jornalista numa tragédia tem aquela questão do profissional que, na verdade, talvez esteja, como o acontecimento da Kiss, aí, infelizmente, esteja vendo a história passar diante dos seus olhos, né, e tendo que relatar a história. Então ele percebe na hora que é um acontecimento grande e acaba tendo aquele sentimento profissional de, puxa vida, eu estou participando da história, né? E tem o sentimento pessoal de, puxa, estou vendo um monte de gente morta aqui na minha frente, então não tem como não se sensibilizar com aquilo. E tem pro bem também, que é daqui a pouquinho, sei lá, Copa do Mundo, um título da dupla Grenal, alguma coisa que seja muito feliz, que também tu está participando da história e tu também acaba se sensibilizando. Então, é isso que a gente vai relatar, sabe, para materializar para as pessoas como é o sentimento do jornalista. Acho que esse é o exemplo perfeito. E o trabalho nessa equipe... Se sente pessoalmente envolvido com aquilo, e ao mesmo tempo, profissionalmente, ele percebe que a história está passando na frente dele e que ele está relatando a história para as pessoas. Então, isso aí que a gente vai hoje... a partir de hoje, às 7 da noite, com a condução da Márcia Dil, trazer nessa mesa redonda, que não é a Márcia Cristófilo que está com vocês, a Márcia Dil é outra Márcia, mas a Márcia
A Márcia Dil vai conduzir essa mesa redonda com jornalistas representantes de 4, 5 veículos do Rio Grande do Sul, que vão estar debatendo aí os acontecimentos lá de 2013, preparando para a cobertura da semana que vem, a partir do dia 1º, com o julgamento que acontece aqui em Porto Alegre. Vai ser um programa, e depois quem não puder ver o programa, a gente vai estar reprisando no YouTube, no Facebook, é uma coisa histórica, o momento esse é histórico para todos nós. E daqui a pouquinho, pessoal, estará comigo aqui no estúdio para falar sobre a sua vida na área da política também, como uma pessoa que tem tantos anos, mais de 30 anos de carreira, e que no dia que aconteceu o evento da Botkiss era chefe de polícia. O secretário e vice-governador, o Ranolfo Vieira Júnior, vai estar comigo daqui a uns minutinhos, ele deve estar ouvindo nós da estrada. E ele comandou as investigações da polícia no momento dessa tragédia. Então eu vou aproveitar e vou tentar extrair dele um pouco sobre esse momento lá atrás, né? Porque daqui para frente nós vamos falar muito mais de Botkiss, né? Com certeza. E eu acho que interessante todas essas pessoas que passaram por todo esse processo, e foi um divisor de águas, né? A Botkiss para nós, através de uma tragédia, o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo começaram a reciclar-se a respeito de segurança, sobre segurança de ambientes, aglomerações e tudo mais. Então eu acho que é importante também nós reviver também com ele esse assunto. Então, a partir das 19 horas, hoje estaremos fazendo esse belo trabalho, e a gente convida aí o pessoal da Acústica, o pessoal do Coletiva.net a acompanhar esse belo trabalho que vai ser apresentado. Meus amigos, muito obrigado pelo depoimento de vocês e até a noite. Obrigada, Fábio. Bom dia aí para quem está nos ouvindo, e até às 19 horas a gente reencontra vocês na sua audiência. Abraço a todos. Obrigado, Sequi. Grande abraço.